Bom dia, pessoal. Hoje é 12 de novembro, 10h12. Temos a honra e o privilégio de ter a parceria renovada com o psicólogo Marco Silva, uma autoridade nacional em abordagem centrada na pessoa e sempre trazendo sua sensibilização para esses alunos que certamente alguns deles vão se inspirar na sua fala. Com vocês, Marco Silva. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Antes de mais nada, né, quero peraí, eu tenho um negócio aqui. Agradecer o convite do Fernando, né? 20º convite, né, Fernando, que você me faz, e 20º convite que eu estou aqui. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, né, pela 20ª vez na Unifesp. A gente combinou, Fernando, só para alinhar, falei que até umas 20 para o meio-dia, né? Umas 11h40, é isso, né? Combinado. Então, eu que estou travando ou você que está travando? Vocês estão eu, de vez em quando, dou umas travadas. Eu comprei um computador novo, ele é mais sensível. Qualquer coisa que eu mexo aqui, ele dá uma travadinha. Tá Mas bom, é só comigo. tô achando que sou eu que estou travando. Não, sou eu. Tá bom. Mas assim, eu tô conseguindo acompanhar. Gente, eu coloquei a presença de aula na mensagem, tá? Aqui, pra vocês assinarem, tá? Tá. Eu quero só arrumar uma coisinha aqui que deu um negócio. Espera aí que eu já... Aqui para ficar direitinho. Agora acho que está tudo certo. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim. Tá. Então, o Fernando já me apresentou, né? Vou falar um pouquinho de mim, né? A gente tem pouquinho tempo, infelizmente, né? Para falar de um assunto que eu acho que é tão, na minha visão, óbvio, né? É tão importante, tão complexo, que é falar sobre abordagem centrada na pessoa. Mas o meu nome é Marcos, né? Marcos Alberto da Silva Pinto, esse é o meu nome. Eu sou psicólogo aqui em São Paulo, já faz 35 anos que eu sou psicólogo. Eu estudo abordagem há 40 anos. Eu tive acesso à CP no primeiro ano. A CP é a abordagem centrada na pessoa, tá? Eu tive acesso à CP no primeiro ano da faculdade, em 1985, eu me formei em 89, com um professor que nem era da ACP, era um professor da Gestalt, que deu um estilo de aula que, na minha visão hoje, se assemelha à aprendizagem centrada na pessoa. E foi uma aula que fez... O jeito que ele ofereceu lá, que ele facilitou o ano, né? Em psicologia geral, que era a matéria, me chamou tanto a atenção, né? E alguém perguntou, não sei se eu, o que está acontecendo aqui? Porque era de uma forma muito diferente do modelo tradicional. E ele falou: quem tiver interesse, lê um livro de um psicólogo chamado Carl Rogers. E aí eu tive interesse, fui lá, li, né, o livro, e aquilo fez muito sentido para mim. E de 85, na leitura desse livro, que foi por volta de maio, junho de 85 até hoje, tá fazendo o som de alguém, né? Ou é impressão minha? Eu deixei aberto meu som, vou fechar. Tá. E daquele dia até hoje, eu acho que não teve um dia da minha vida que eu não tenha pensado, falado, estudado, vivido de alguma maneira a CP. Então, ela faz parte de mim, né, cotidianamente, e algo que, enfim, que para mim faz muito sentido. Eu quero, né, e acho que é um bom jeito de começar, dizer assim, e aí para mim eu já estou falando da CP. Eu quero que hoje seja importante, que vale a pena para vocês a minha vinda aqui. Eu já estou feliz em estar, né? Agora, eu quero estar aqui para vocês. Então, por que eu estou falando isso? Então, óbvio, né? O Fernando me convidou para introduzir aqui um pouquinho da abordagem, mas eu quero que vocês me interrompam a qualquer momento, perguntem, concordem, discordem,
digam que está chato, para mudar o caminho, porque eu quero mesmo que para vocês seja boa a minha presença aqui. Então, eu não quero oferecer hoje esse curto tempo que a gente tem para eu falar, para eu achar que foi bom, entendeu? Porque eu quero que seja legal para vocês. Eu já estou contente pelo fato de estar aqui, já estou bem feliz. Então me interrompam a qualquer hora, não tem nenhum problema. Falar da abordagem, aliás, eu não sei se eu consigo, porque eu sou um cara falante, eu sou um cara empolgado, então quando eu começo a falar, às vezes eu esqueço, né, e vou falando e não paro mais de falar. Então me interrompam, né, se vocês quiserem, enfim, tiverem alguma dúvida, qualquer questão. Mas eu vou tentar falar brevemente, abrir aqui para vocês me perguntarem, opinarem, discordarem, concordarem, porque falar da ACP dá para falar em 10 minutos. Mas também dá para falar a vida inteira. E quanto mais, e essa é a minha percepção, falar da estrutura da CP é fácil, dá para falar 10, 15 minutos, dá para falar. Mas dá também para estudar a vida inteira. E uma percepção que eu tenho, e quem é envolvido com a abordagem, eu acho que também tem, é que quanto mais a gente estuda a CP, mais você percebe, ou mais eu percebo, que eu ainda tenho que estudar ainda mais, né? Eu sou aqui de São Paulo, eu já falei, eu tenho um centro de estudos da abordagem centrada na pessoa, chamado Encontro ACP, que já existe há quase 25 anos. E eu me lembro, e acho que é um bom jeito da gente começar aqui, que na época da pandemia, quando começou a pandemia, vocês lembram quando começou a pandemia que a gente achava, ingenuamente, né, que ela ia durar uns 20 dias, 15, lembra disso? Eu fico em casa 15 dias, né? Ingênuos, né? Eu fico em casa 15 dias e depois a gente volta para a vida, né? Eu lembro que nesse período tem um evento aqui no meu centro de estudos que é gratuito, chamado Bolo Café ACP, que antes da pandemia era um evento presencial, hoje em dia existe também na modalidade presencial, mas também online. E que é um evento gratuito que eu sempre convido alguém para falar a respeito da abordagem aqui no Encontro ACP. Eu estou aqui agora, que também é meu consultório. E eu chamei uma pessoa para falar, e só para vocês entenderem, para chegar onde eu quero aqui, era um homem que ele já morreu, inclusive, ele é um religioso da Igreja Católica, embora o nome dele era Henrique Justo, irmão Henrique Justo. Para vocês terem uma ideia quem foi o irmão Henrique Justo, ele morreu com 100 anos em 2022. Ele fez 100 anos e morreu logo 5, 6 meses depois. Ele era um cara do Rio Grande do Sul, de Canoas, e a gente tinha uma afinidade muito grande. Embora seja zero religioso, ele fosse um... Irmão é tipo, eu aprendi com ele, né? Mas não entendi até hoje bem, é tipo uma freira da Igreja Católica. Então é um padre que não é bem padre, que é mais voltado à educação. E o irmão Justo, para vocês terem uma ideia quem foi, para poder falar aqui da CP, ele então morreu com 100 anos, ele estudou com o Rogers, ele estudou com o Max Pagés, ele estudou na Europa, nos Estados Unidos, estudou no mundo inteiro com gente que vocês e que eu estudei na universidade, pioneiros de outras abordagens, de outras coisas da CP, ele estudou com a pessoa, né? Então ele falava 7 idiomas, ele tem um dicionário do Conselho Federal de Psicologia, chamado Dicionário Biográfico da Psicologia Brasileira, falando dos nomes mais importantes, né, para que existisse a profissão de psicólogo ou psicólogo no Brasil. O irmão Justo está nele, então ele é um cara mega inteligente, mega culto, né, que viajou o mundo. E eu convidei o irmão Justo para falar nesse evento. Foi a primeira vez que se falou online, né, aqui no Encontro ACP, nesse evento chamado Bolo Café ACP. E ele já tinha 97, 98 anos. Aí o pessoal que eu tenho amizade lá do Sul ajudou ele a poder falar pelo Zoom.
E alguém fez uma pergunta lá para o irmão Justo. Eu não lembro nem qual é a pergunta. O importante que eu quero dizer é a resposta dele. Alguém falou, irmão Justo, blá, 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 que era sobre a ACP, né? E o irmão Justo, com todo o conhecimento dele, ele falou assim, putz, essa eu não sei responder. Eu estou ainda meio que aprendendo, né? Ele disse. Isso me fez ter mais nítido ainda o como a abordagem centrada na pessoa é complexa, embora pareça simples. Porque o problema da ACP, o desafio da ACP, para quem se interessa por ela, não é entendê-la racionalmente. Racionalmente ela é fácil. Eu vou falar aqui, em meia hora eu falo. O desafio da ACP, e eu vou usar uma expressão de pai de santo de propósito, é incorporar a abordagem centrada na pessoa. E quanto mais eu me aprofundo nela, mais eu percebo que eu ainda tenho que me aprofundar. Porque a abordagem centrada na pessoa, e a gente fala disso, né, muito aqui no pessoal da comunidade centrada na pessoa, que a gente chama, a abordagem centrada na pessoa não é uma técnica. A abordagem centrada na pessoa é um jeito de ser. Ou isso que a gente vai conversar hoje aqui faz sentido para você e dá para você oferecer abordagem centrada na pessoa, ou isso não faz sentido e não dá para oferecer. Porque a CP, ela não é uma técnica, ela é um jeito de ser. O que, infelizmente, dá margem para 1 milhão de distorções. Eu falei que eu tenho um centro de estudos aqui, e muitas vezes a pessoa chega aqui e fala assim para mim, eu quero estudar abordagem porque é fácil, porque é só um jeito de ser. Ou então a pessoa fala, por que eu preciso estudar abordagem se ela é só um jeito de ser? Então é só ser eu mesmo. Então vamos alinhar aqui, né, para começar a falar da abordagem. A abordagem é um jeito de ser, mas não é de qualquer jeito. A abordagem é um jeito de ser embasada em uma teoria. O meu desafio pessoal é compreender a abordagem, me embasar nos princípios centrados na pessoa e, a partir disso, encontrar o meu jeito de ser em oferecê-la, que é diferente do jeito de ser de qualquer outra pessoa, porque somos diferentes. A ACP, e aí acho que reforço que eu vou dizer para vocês, a ACP ela teve como pioneiro um psicólogo que nasceu nos Estados Unidos em 1902, chamado Carl Rogers. Enfim, não vou contar a história dele, porque eu sei que a gente não tem muito tempo aqui hoje. Mas ele nasceu em 1902, ele se formou em psicologia com 29 anos de idade, e ele trabalhava, quando ele se formou, ele foi trabalhar numa instituição que não tinha uma abordagem definida, mas as abordagens da época, né, eram tanto as psicanálises quanto as abordagens comportamentais. E ele tinha uma série de protocolos lá para seguir. E ele seguia lá do jeito que ele aprendeu. E aí acontece um evento na vida do Rogers. Ele trabalhava nessa instituição que era tida como ela atendia adolescentes que eles entendiam serem adolescentes problemas, né? Na época era assim que se chamava, adolescentes problemas. Então era assim que essa instituição trabalhava com os adolescentes. E ele trabalhou lá durante 11 anos. E o Rogers conta que ele teve um evento, que ele viveu um evento lá, que ele chamou uma mãe para conversar, e ele tinha 1 milhão de teorias sobre a vida do adolescente e a vida da mãe. Ele tinha levantado um monte de teoria, ele convidou a mãe, aí ele falou, eu fiz uma anamnese, eu segui o protocolo perfeitamente. Aí ele diz assim, que quando ele ficou 1h30 com aquela mulher, aí ele falou assim, que quando ele terminou de atender a mãe, que ele estava se despedindo da mãe, ele fala assim, ela ainda estava com a mão na maçaneta, abrindo a porta, ela diz assim, para alguma coisa do tipo assim, eu achei que você ia me ouvir. E aí o Rogers fala, caramba, eu tive 1h30 com essa mulher, eu levantei 1000 hipóteses sobre a vida dela,
eu criei 1000 teorias, eu fiz 1000 perguntas, mas de verdade eu não ouvi essa mulher. E aí ele pede para ela voltar para a sala e fala, olha, agora eu quero só te ouvir. E ele diz, e eu ter me disponibilizado a simplesmente ouvir aquela mulher, eu entendi que impactou muito mais a vida dela do que eu ter levantado 1000 hipóteses e ter feito 1 milhão de perguntas para a vida dela. Aí ele fala assim, e eu vou dizer para vocês muito entre aspas, ele fala, aí eu percebi que alguma coisa que eu havia aprendido na psicologia não estava errada. E aí ele começou a desenvolver as suas ideias, mas sem a pretensão de ser o pioneiro de uma nova abordagem. Ele só se tocou disso, e tem até uma data que a gente comemora na ACP, no dia 11 de dezembro de 1940. Então, esse ano a gente considera que a ACP vai fazer em dezembro 85 anos. Ele fala que ele foi dar uma palestra em Minnesota, chamava Novas Ideias em Psicologia. E aí ele falou assim, que uma parte da plateia odiou tanto o que ele falou, né, discordou tanto dele, e outra parte ficou tão entusiasmada com o que ele disse, que ele se tocou que ele estava falando coisas novas a respeito da psicologia. E aí, então, ele começou a escrever a respeito das suas ideias, de modo que ele escreveu o primeiro livro que a gente considera da abordagem centrada na pessoa em 1942, um livro chamado Psicologia e Consulta Psicológica. E aí, então, ele começou a desenvolver o que hoje a gente entende, né, como abordagem centrada na pessoa. A ACP, ela parte de um pressuposto. E é a partir deste pressuposto que ela se desenvolve. Ou esse pressuposto faz sentido para vocês e dá para oferecer a CP, ou isso não faz sentido e não dá para oferecer a CP, porque se eu oferecer sem que faça sentido, vira técnica. E se for técnica, deixou de ser a CP, porque a CP não é... A CP é a antitécnica, a CP é um jeito de ser. Mas lembra, um jeito de ser que não é de qualquer jeito, mas é embasada numa teoria. Qual que é o pressuposto da abordagem centrada na pessoa? A gente tem a convicção de que todo ser vivo... Vê, eu não estou falando de gente agora, daqui a pouco eu falo de gente, mas eu vou ampliar. Todo ser vivo busca o melhor para si o tempo todo. Todo ser vivo está em movimento buscando alternativas. Buscando soluções. Vê, eu não vou falar de gente ainda, mas já já eu chego em gente, que é o que nos interessa aqui, né? Mas se eu pegar uma planta que precisa de luz para viver, e eu virar essa planta contra a luz, o que ela faz por ela mesma? Ela vira para a luz, não é? Ela se volta. Pois é. Oi, Ana, desculpa, te interrompi, fala. Ela tenta voltar para a luz, né? Para não morrer, para preservar a vida. Ou seja, algo naquela planta, ela se volta para a luz porque algo naquela planta sabe que ela precisa daquilo para viver. Eu já falei tanto disso na vida que eu até sei o nome do fenômeno, chama fenômeno de fototropismo, que eu não sei o que é, não vou entrar, né? Quer dizer, nem é minha área, mas eu sei o nome, pelo menos. Então, ela se volta na direção da luz, porque a planta sabe que ela precisa daquilo para viver. Ela não precisou ter aula quando ela era pequena, quando ela era mudinha, numa escola para aprender isso. Ela sabe, naturalmente, em função do fenômeno de fototropismo, ela se direciona na direção daquilo que ela precisa, que no caso é a luz. Traduzindo isso para pessoas, que é o que nos interessa, a abordagem tem uma convicção, eu tenho uma convicção, de que todo mundo, todas as pessoas, incluindo vocês, incluindo eu, que todas as pessoas buscam encontrar as melhores alternativas dentro daquelas que são capazes de enxergar.
É engraçado, né? Até aí na Unifesp, antes da pandemia, eu ia toda vez presencialmente. Agora, nunca mais fui. Enfim, vai ser um prazer um dia que eu puder estar aí de volta. Mas, eu falo muito da abordagem. Né? Então, por exemplo, essa semana aqui eu vou falar em 3 lugares diferentes da abordagem centrada. Então, eu vou falar hoje, falar sexta e falar domingo. E, sobretudo, nas faculdades de psicologia, por força de outras abordagens, essa turma, vocês estão em que ano? No primeiro? Né? Agora mudou, né? Antigamente era no 5º, né? Então, vocês ainda vão ouvir, né, durante os outros anos, muito diferente do que eu vou falar aqui hoje. Porque existem muitas visões opostas ao que eu estou apresentando aqui hoje para vocês. E é interessante que, em função disso, muitas vezes, quando eu vou falar nas universidades, eu digo assim, eu tenho a convicção que toda pessoa busca o melhor para si o tempo todo. Concordam? Aí o pessoal normalmente discorda de mim. Hoje eu não fiz essa pergunta aqui porque a gente não tem tanto tempo assim. Aí eu falo, concordam? Aí o pessoal não concorda. Aí eu falo assim, vamos fazer uma experiência aqui. Quem não busca o melhor para si, levanta a mão. E aí todo mundo fica de mão abaixadinha. Todo mundo busca o melhor para si. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, peraí, a gente aqui busca o melhor para a gente porque somos maravilhosos, somos melhores do que as pessoas lá fora. Lá fora as pessoas não buscam o melhor para si, né? Eu brinco, eu falo isso. E aí eu digo assim, faço um desafio. Vai lá fora e pergunta aleatoriamente para alguém na rua, você busca o melhor ou o pior para si? E ouça a resposta da pessoa. Eu sempre falei isso, crente que eu estava abafando. Até que, um dia, eu fui falar numa universidade em Itatiba, Universidade de São Francisco. E aí eu fiz essa pergunta, eu falei assim, eu tenho a convicção que todo mundo busca o melhor para si. Concordam? E aí o pessoal não concordou. Aí eu falei assim, né, achando que ia arrasar, né? Eu falei, então vamos ver aqui, uma experiência. Quem aqui não busca o melhor para si, levanta a mão, achando que ninguém ia levantar a mão, né? Mas aí, pela primeira e única vez na vida, porque depois eu nunca mais fiz essa pergunta, né? Porque um cara levantou a mão. Quem aqui não busca o melhor para si, levanta a mão. Aí o cara... Se fosse hoje pela internet, eu fingia que caiu a minha internet, desligava, né? E ia embora, né? Porque, e agora, né? Como na época era presencial, não ia dar para eu sair correndo, dava, mas ia ficar chato para mim. Então eu me mantive firme lá, né? O cara com a mão levantada. Aí eu falei, você levantou a mão, fulano? Eu ainda falei meio na esperança dele, sei lá, não ter levantado a mão. Mas levantou. Levantei. Aí eu falei... seu nome, né? Aí ele, fulano, com a mão levantada. E eu fiquei fazendo perguntas para ver se ele desistia, matava com a mão firme ali. Aí eu falei, pois não, né? Aí ele falou assim para mim, hoje eu busco o melhor para mim, mas antigamente eu não buscava. Aí eu falei assim para ele, e você se importa de contar o porquê que antigamente você não buscava? Por que você está falando isso? Aí vou falar literalmente o que ele disse, foram as palavras dele, tá? Ele falou assim, é porque antigamente eu me detonava nas drogas. Aí eu falei assim, e você se importa de contar o porquê que antigamente você se detonava nas drogas? Aí ele falou literalmente, tá? Eu vou repetir igual. Ele falou assim, é porque eu estava tão perdido que eu achava que a melhor alternativa era me detonar nas drogas. Aí a própria turma falou assim, então você buscava o melhor para você. Porque você estava tão perdido que você achava que essa era a saída.
Ou seja, quando eu falo que toda pessoa busca o melhor para si o tempo todo, eu não estou falando de bonito, de feio, de legal, de chato, de simpático, de antipático. Não estou falando sobre o aspecto social. Eu estou dizendo, dentro do meu repertório, eu tendo a buscar a melhor saída que eu sou capaz de encontrar a partir daquele contexto. Tem um psiquiatra que ele nem se identificava como sendo da ACP, mas ele tem um texto que eu gosto muito e que, para mim, tem muito a ver com a abordagem. É um psiquiatra chamado Oswaldo de Loreto, que ele morreu já ele era de Campinas e ele já morreu. Ele tem um texto que eu gosto bastante, chamado Em Defesa do Meu Direito de Ser Triste. Ele fala sobre a loucura. E ele fala assim: a loucura é uma saída para quem não achou outra melhor. Ele está falando disso que a gente está conversando aqui hoje. Se a pessoa encontrasse outra saída que não fosse a da loucura, certamente ela viveria, ela iria por outro caminho. A isso que eu estou dizendo para vocês, a abordagem dá um nome. O nome disso é tendência atualizante. O que é tendência atualizante? É uma convicção que a gente tem de que todas as pessoas, o tempo todo, estão se atualizando na intenção de encontrarem uma alternativa. A cada fração de segundo, eu não sou igual do que eu era no segundo anterior. Estão acontecendo milhões de coisas dentro de mim e dentro de vocês que faz com que a gente o tempo todo esteja se reorganizando. É desta convicção que a abordagem centrada passa. Né? Cada um busca a melhor alternativa a partir do seu contexto e a partir do seu repertório. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Lembrando que da minha parte não vale nota e nem quer a prova. Da parte de Fernando eu já não sei, né, Fernando? Mas da minha não vale. Então aqui é um bom lugar para a gente tirar dúvida, perguntar, discordar, enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Concordam, discordam? Alguém? Nenhum comentário? Vou em frente. Eu achei bem interessante o que você falou sobre que o ser humano acha a melhor saída que tem no momento, assim, tipo, eu não sei como que isso funcionaria com um paciente, por exemplo, que tem questões com suicídio, com vício, assim, tipo, como que abordagem nesse caso? Vou chegar aí, Ana Clara, e legal, e obrigado aí pelo comentário e pela pergunta, viu? Eu poderia, aliás, eu dei uma palestra faz umas 3 semanas sobre suicídio e ACP, teve uma jornada da abordagem, eu falei bem desse tema. Eu poderia parafrasear o de Loreto, e se a pergunta não for respondida, tá, Ana Clara, me lembra, tá? Mas acho que agora, falando um pouco de algumas outras coisas da abordagem, essa pergunta vai se autorresponder, mas eu vou já antecipar. Eu poderia parafrasear o de Loreto, que fala: a loucura é uma saída para quem não acha outra, e falar do suicídio. O suicídio é uma saída para quem não achou outra melhor. Eu esqueci de falar isso, eu falo muito da abordagem por aí. Né? Eu tenho um centro de estudos que oferece formação, enfim, não vou fazer propaganda, mas é só para poder contextualizar aqui. Mas quando eu digo alguma coisa, assim, quando eu falo de mim, eu digo que eu sou psicoterapeuta. Eu sou psicoterapeuta há 35 anos. Então, é o que eu faço a maior parte da minha vida. Eu sou psicoterapeuta e facilitador de grupos de encontro. Né? Eu nem me considero um professor, embora eu fale dela bastante. Quando o Fernando fala, ou alguém fala, o professor Marcos, né? Ou quando alguém fala professor se referindo a mim, eu nem acho que é comigo. Eu olho até para trás achando que está falando com outra pessoa, porque não é assim que eu me vejo. Mas a minha própria experiência profissional como psicoterapeuta me faz ter essa convicção. O suicídio é uma saída para quem não encontrou outra melhor.
Então, guarda essa frase, Ana Clara, que já já a gente volta nela. Né? Assim como a loucura é uma saída para quem não encontrou outra melhor. O Di Loreto, em se tratando de loucura, ainda ele fala assim, mas tem uma corrente da psicologia e da psiquiatria que fala assim, a pessoa, por exemplo, é deprimida porque faltam alguns componentes químicos para ela, estão desequilibrados. E é verdade, concordo. Mas a questão que o Di Loreto traz, e que para mim faz muito sentido, é assim, quimicamente eu estou desequilibrado e eu estou deprimido, ou eu estou deprimido e por isso quimicamente eu estou desequilibrado? E o Di Loreto aposta nessa outra questão. Eu estou deprimido e quimicamente eu estou desequilibrado. E eu aposto nela também. Eu não conheço ninguém em toda a minha vida profissional e na minha própria vida pessoal, me incluindo, alguém que viva a vida do jeito que gostaria de viver e está deprimido. Eu não conheço. Eu vou dar um exemplo fácil meu, porque isso me ajuda a falar um pouco aqui da abordagem. Ana Clara, se eu não responder, me conta, tá? Mas eu vou chegar lá, eu prometo. Mas um próprio exemplo meu. Eu sou um cara noturno. Por exemplo, hoje está aqui, essa hora não é o meu comum. Então, essa hora aqui, 10h43, é a hora que eu ponho para despertar o meu celular. Eu ponho para despertar 15 para as 11 da manhã. Então, meu horário é assim. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Eu chego aqui no consultório para atender normalmente às 14, eu atendo das 14 às 23. Esse é meu horário de atendimento aqui. Exceto de sexta-feira, é das 14 às 23. Esse é meu horário. Eu chego em casa 11h20, aí eu tomo banho, aí eu janto, aí eu vou fazer as minhas coisas, então eu nunca durmo antes das 3h30 da manhã. Eu adoro esse horário. O melhor horário para mim é a madrugada. Aí eu acordo, eu ponho para despertar 15 para as 11 da manhã. Então, essa é a minha rotina, basicamente. Exceto quando eu vou falar em algum lugar da abordagem, quando tem algum curso que eu vou dar, aí eu acordo cedo, mas é de vez em quando. Pelo menos uma vez por semana. Mas aí eu aguento porque é uma vez por semana. É engraçado, porque assim, aí eu esqueço que as pessoas dormem de madrugada. Então, eu mando mensagens durante a madrugada. Para o Fernando mesmo, eu devo ter mandado alguma de madrugada. E é engraçado porque aí, às vezes, a pessoa me xinga, né? Que está com som, acorda assustada, e sou eu mandando uma mensagem nada a ver, né? Mas é comum as pessoas falarem assim para mim. Às vezes, a pessoa está acordada e a pessoa fala assim, você também sofre de insônia, Marcos? Aí eu falo, não, é que eu durmo tarde. E a pessoa, não, como assim dorme tarde? Porque parece que está errado eu dormir tarde e acordar tarde. Eu já ouvi trocentas mil piadas na vida, ao longo da minha vida, que eu sou folgado, que eu sou vagabundo, porque eu acordo 11 da manhã. Não importa se eu trabalho 9 horas por dia. Né? Esses dias eu fiz um cálculo, e só estou falando isso para contextualizar. Aliás, foi no meio do ano. Me convidaram para falar num lugar fora de São Paulo, presencial. Era um fim de semana e eu não pude, porque eu olhei lá e eu não tinha um final de semana que eu não fosse trabalhar de alguma forma falando da abordagem. Então, não importa que eu trabalhe de sábado, que eu trabalhe de domingo, que eu trabalhe 9 horas por dia. Se eu acordo de manhã, se eu acordo 11 da manhã, eu sou folgado e eu sou vagabundo. Porque está tudo tão pré-fabricado. E aí eu estou falando isso para trazer a história para chegar no que a Ana Clara disse. Se eu fosse obrigado a acordar de manhã, 7 da manhã, todos os dias da minha vida, e dormir 11 da manhã, eu tenho certeza que eu seria outra pessoa. Por exemplo, eu seria deprimido. Porque eu estaria caminhando contra um jeito de ser que faz bem para mim. Por sorte, acho que por mérito também, mas por sorte eu tenho uma profissão e tenho uma visão que me permite dormir a hora que eu quero e acordar a hora que eu quero. Mas você percebe? Um pequeno desajuste que seria do meu horário de dormir talvez me fizesse um cara deprimido. Eu acho que na vida acontece muito isso, né?
eu vou sendo obrigado a me ajustar em coisas que não fazem sentido para mim e, naturalmente, isso vai me adoecer. E a solução que se dá para esse tipo de adoecimento é, sei lá, nem estou falando contra o remédio, não estou falando isso, mas estou dando um exemplo. A solução que se dá para isso é, Marcos, toma um remédio para aguentar viver a vida infeliz que você vive. Por isso que o Di Loreto fala lá, a loucura é uma saída para quem não encontrou outra melhor. Eu nunca vi alguém deprimido que viva a vida que gostaria. Posso dar 1 milhão de exemplos, é que a gente tem pouco tempo, mas poderia dar 1 milhão, talvez eu consiga dar algum aqui. O suicídio é uma saída para quem não achou outra melhor. Aí a gente vai chegar na questão da Ana Clara, que acho que dá para então elucidar bem e falar de questões da abordagem centrada na pessoa. O Carl Rogers, que é o pioneiro da CP, ele veio para o Brasil 3 vezes. Ele veio em 77, ele veio em 78 e ele veio em 85. Ele morreu em 87. A primeira vez que ele veio ao Brasil em 77, ele deu uma entrevista à revista Veja. No meu centro de estudos tem um site chamado... Aliás, se alguém tiver interesse pela CP, tem esse site, encontroacp.com.br. Esse site existe desde 2001. E quando eu criei o site em 2001, eu entrei em contato com a revista Veja, porque eu sabia dessa entrevista, e eles me autorizaram a publicar lá no site. Então, o que eu vou citar aqui está publicado lá no site do Encontro ACP. A entrevista chama Por um Homem Melhor. O Rogers fala mais ou menos o que eu estou falando aqui para vocês, e a repórter não é literal essa pergunta, é mais ou menos assim que ela fala. Ela fala assim, e se você atender um ladrão, você não vai fazer nada para ele deixar de ser ladrão? E o Rogers fala que não. Aí ela fala assim, não é literal, mas é mais ou menos assim. Ela fala assim, então se você atender um ladrão, ele vai se transformar num ladrão bem resolvido? E aí o Rogers fala assim, é possível, mas é improvável que bem resolvido ele continue querendo ser ladrão. Porque a tendência é que quanto mais eu me perceba, mais eu me entenda, mais eu me respeite, mais eu comece a levar em consideração uma série de coisas dentro de mim e dentro do mundo que eu faço parte. E comece a levar em consideração coisas que antes eu não levava. Então não é impossível, mas é improvável. Eu poderia parafrasear o Rogers, ou talvez se a repórter perguntasse, fizesse a pergunta da Ana Clara, e se você atendesse alguém com ideação suicida, você não faria nada para ele deixar, para dirimir essa ideia dele? E talvez Rogers falasse que não. E aí ela falasse assim, talvez ela falasse, então se atender ele vai ser um suicida bem resolvido? Provavelmente Rogers diria, é possível, mas é improvável que bem resolvido ele escolha o caminho do suicídio. E aí eu vou juntar lá com o Di Loreto, porque o suicídio é uma saída para quem não encontra outra melhor. Deu para entender até aqui? Eu vou avançar já, né? Em questões da abordagem. Partindo desse pressuposto, toda pessoa busca a melhor alternativa que ela é capaz de enxergar. Tudo que a abordagem centrada se propõe é, então, oferecer um espaço à parte do mundo onde a pessoa ganhe a chance de repensar suas alternativas. Porque eu creio, ou eu tenho a convicção, que se a pessoa tiver um espaço à parte do mundo,
onde ela ganha a chance de repensar a sua vida, já que ela quer o melhor para si, talvez ela amplie o seu repertório, e ampliando o seu repertório, talvez ela perceba outras alternativas em si, que não seja o caminho da loucura ou do suicídio, por exemplo. Deu para entender? E aí eu vou falar um pouco para vocês a respeito, então, do espaço que a gente entende ser a parte do mundo onde talvez a pessoa ganhe a chance de repensar a respeito da própria vida. Como que é esse espaço? Como que a gente oferece esse espaço na ACP? Vou falar deles, mas eu vou voltar para a planta para dizer para poder evoluir aqui no assunto. Então, falando de planta, eu não desenvolvo uma planta. Eu não sou capaz. Eu sou capaz de facilitar condições para que a planta se desenvolva por ela mesma. Quem se desenvolve é a planta, não sou eu, não é assim? Se eu quero ajudar uma planta, o que eu posso fazer é oferecer um solo fértil para ela. Então, em se tratando de planta, se eu quiser contribuir com o desenvolvimento de uma planta, eu vou oferecer terra, adubo, água, luz. Não é isso? Essa é a minha parte, se eu quero ajudar uma planta a se desenvolver. A parte dela é se desenvolver, do jeito dela. A minha é oferecer condições condições que possam facilitar esse desenvolvimento. Na minha relação com a planta, a minha contribuição com ela é de 50%. Por melhor que eu faça, se eu oferecer os meus 100%, na relação com a planta, eu estou oferecendo 50%. A minha parte é oferecer esses componentes, a dela é se desenvolver, do jeito dela. Não é assim? Se eu traduzir isso aqui para a gente, de novo, que é o que nos interessa, significa algo semelhante. Eu não desenvolvo as pessoas. Aliás, hoje em dia está muito na moda, a gente fala desenvolvimento humano, né? Desenvolvo pessoas. Eu fico pensando na pretensão disso, né? Quer dizer, caramba, eu desenvolvo, eu não sei como é que eu desenvolvo pessoas. Eu não desenvolvo pessoas. A abordagem centrada não desenvolve pessoas. Mas a ACP busca oferecer condições para que a pessoa aprimore o seu desenvolvimento com ela mesma. É ela quem se desenvolve por ela. Eu não desenvolvo ninguém. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso facilitar condições que, quem sabe, contribuam para que ela se desenvolva por ela mesma. Deu para entender até aqui? Já que a pessoa, e eu vou repetir, né? Já que eu tenho essa certeza que as pessoas buscam as melhores alternativas dentro do seu repertório, quem sabe, se eu oferecer esse espaço à parte do mundo, ela não ganha a chance de ampliar o seu repertório, e ampliando o seu repertório, ela encontre outras saídas que não seja do suicídio, que não seja a da loucura, que não seja alguma que tem feito mal para ela. E aí, a partir disso, basicamente, a ACP entende que pode oferecer 3 atitudes que talvez facilitem condições para que a pessoa se desenvolva por ela mesma. E que se equivalem, eu dei o exemplo de planta, e que se equivalem, então, ao adubo, à terra, à água e à luz que a gente pode oferecer para uma planta se desenvolver por ela mesma. Qual que é a nossa água, qual que é a nossa terra, qual que é o nosso adubo, qual que é a nossa luz. E aí eu vou falar, então, de 3 atitudes que a gente entende na ACP que são imprescindíveis para facilitar esse espaço à parte do mundo. Não existe uma ordem certa e nenhuma ordem de importância. Essas atitudes, elas funcionam melhor quanto mais integradas elas estiverem e quanto mais naturalmente elas possam ser oferecidas pelo facilitador.
E esse é o desafio que eu persigo e vou perseguir até o dia da minha morte. É cada vez mais me aprimorar para poder oferecer essas atitudes de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, de uma maneira que isso faça parte genuinamente de quem eu sou. E esse é a distorção de quem estuda a CP, né? E fala dela. A pessoa diz assim: a CP é fácil porque ela está embasada numa visão de mundo, numa visão de desenvolvimento humano e em 3 atitudes. É só falar das 3 eu já aprendi. Lembra que eu falei no começo? Racionalmente é fácil falar da CP. O difícil é incorporá-la. E é para isso que eu me aprofundo, e para isso que eu estudo há 40 anos, e para isso que eu vou estudar até o final da minha vida. Para que isso cada vez mais seja... eu consiga incorporar isso cada vez mais. Porque não é uma técnica, é um jeito de ser embasado nessa teoria. Eu falei que não tem uma ordem, mas eu vou falar dessas atitudes, então. Eu vou falar que para eu tentar ajudar uma pessoa, já que ela quer se desenvolver, já que ela foi feita para encontrar alternativas, eu entendi que eu posso tentar contribuir com esse desenvolvimento oferecendo uma escuta empática. O que é uma escuta empática? Eu vou definir assim. É a capacidade imprescindível do facilitador. E quando eu falo facilitador, eu não estou falando das relações de psicoterapia, eu estou falando de qualquer relação humana. Então, o professor, o gestor, o psicoterapeuta, enfim, qualquer profissão ou qualquer relação humana, porque a CP vai além do ambiente psicoterápico. Mas vamos lá, eu vou definir assim. Compreensão empática é a capacidade imprescindível do facilitador. Vou usar a expressão facilitador porque serve para um monte de coisa, né? Então, é a capacidade imprescindível do facilitador em buscar compreender a pessoa, se aproximando ao máximo dessa pessoa, mas lembrando que eu não sou essa outra pessoa. Então, eu vou repetir. A capacidade de tentar me aproximar ao máximo desta pessoa para tentar compreendê-la do melhor jeito que eu conseguir, mas lembrando que eu não sou essa pessoa. Eu vou pegar de trás para frente aqui. Por que é importante eu lembrar que eu não sou a outra pessoa? Alguém quer falar? Lembrando que não vale nota nem da minha parte, né? Não vale nem cair na prova. Acho que da parte de Fernando também não, isso, né, Fernando? Por que é importante quando eu ouço alguém, eu lembrar que eu não sou aquela pessoa? Para você não acabar se perdendo dentro daquela dor dela. Tipo, às vezes a gente se coloca tanto ali dentro do lugar daquela pessoa que a gente acaba se afetando mesmo pelo que a pessoa está sentindo, e isso pode fazer mal para a gente também. Uhum. Legal, Ana Clara. Alguém mais quer falar? Uma vez, eu fui... o que a Ana Paula disse faz muito sentido para mim, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que é um pouco... É isso, concordo, 1000%, mas eu vou falar de um jeito mais simples ainda. Uma vez eu fui falar eu sou aqui de São Paulo, eu fui falar no Rio de Janeiro a convite lá de um pessoal, num centro lá de estudos que não tinha na época. E tinha um cara lá que sentou, tava bem cheio assim, e eu fiz essa mesma pergunta, e um cara lá, ele respondeu, todo mundo deu respostas legais, como a da Ana Clara, mas ele falou uma resposta assim, né? E daí ele virou o rei do óbvio. Toda vez que eu fazia uma pergunta, assim, falando, não vale nota, né? Ele sempre falava uma coisa óbvia. Chegou uma hora que o pessoal nem respondia mais. Se olhar para a cara dele, ele falava um troço óbvio. Se ele tivesse aqui do meu lado agora, e eu falasse assim, por que é importante eu lembrar que eu não sou a outra pessoa? Ele diria assim, porque você não é a outra pessoa.
Então é bom lembrar disso, né? É óbvio, mas é bom. É importante eu lembrar que eu não sou a outra pessoa, porque eu não sou mesmo a outra pessoa. Porque se eu esquecer disso, aí eu caio em algumas questões, inclusive naquilo que a Ana Clara disse. Aí eu posso me perder na vida da outra pessoa. Aí eu posso manipular a outra pessoa a partir do meu referencial do que é viver. Uma vez, mais fácil falar assim, uma vez eu fui assistir, há milhões de anos, eu fui assistir uma peça de stand-up de uma pessoa que eu não sei nem quem é, assim, não é um cara da mídia, assim, mas foi uma peça que eu fui assistir e que foi bem legal. Stand-up, o cara fica contando, fazendo graça, né? E ele falou ele trouxe lá uma questão que me ajudou a pensar nesse tema aqui agora, de compreensão empática. Ele disse assim, então não tinha nada a ver o tema, mas quando ele mudou de piada, ele fez um comentário que caiu uma ficha em mim. Falei, putz, entendi coisas que eu não tinha entendido antes. Então eu não vou entrar no mérito da piada, mas só para contextualizar, ele estava fazendo uma piada religiosa. Então ele estava dizendo assim, daquelas religiões que vão tocar a campainha da casa da pessoa de manhã para tentar convencer a pessoa a entrar naquela religião. Tem algumas que fazem isso. Já viram isso? O pessoal vai lá, toca a campainha para tentar te converter. E aí ele fez lá, ele diz assim, né? Ele fala, domingão, amanhã é domingo, ele diz, né? Ele falou. Aí você pensa, nossa, eu vou dormir até não aguentar mais, estou podre. Eu vou dormir até meu olho abrir sozinho. Aí ele fala assim, aí 7 da manhã toca a campainha da sua casa. Aí ele fala, a pessoa, aí você acorda assustado, né? Alguma tragédia, porque é tão cedo, alguém toma... Aí você abre a janela, aí ele fala, aí tem duas pessoas super arrumadinhas, sorridentes, falando, você pode vir aqui um minutinho? Aí ele fala, aí o cara já te viu, você vai e você vai lá para ouvir o que a pessoa quer falar, e aí ele faz 1 milhão de piadas que não vem ao caso aqui, porque não é essa a questão, da pessoa tentar te converter. Né? Mas aí quando ele faz lá um monte de piada, que ele vai mudar de piada, ele fala assim, sabe por que a pessoa faz isso? Aí ele diz assim, porque como aquilo é bom para a vida dela, ela acha que vai ser bom para a sua vida também. Então a pessoa não faz isso de sacanagem. Ela faz isso porque como isso é bom para a vida dela, ela quer te oferecer isso também. Ela faz isso de boa intenção. Mas tem um ditado mais velho que todo mundo junto aqui que fala assim, de boa intenção, que o inferno está cheio, não é assim? Quando eu acho que eu sei o que é melhor para a vida do outro, eu estou achando de boa intenção. Mas lembra, de boa intenção o inferno está cheio. Se eu acho que eu sei o que é bom para a vida do outro, eu tendo a invadir a vida do outro e bem intencionadamente, eu tendo a manipular a vida do outro a partir do meu referencial. E o problema da manipulação bem intencionada é que as pessoas tendem a cair. Manipulação mal intencionada, ninguém cai, né? Se eu falar assim para Milena, que está aqui na tela na minha frente, Milena, pega uma tesoura e corta o seu cabelo para eu ver como é. Você não vai fazer isso, né, Milena? Porque você sabe que eu estou de sacanagem. Mas se eu estiver atendendo a Milena e ela me deu a autoridade, que eu nem quero ter autoridade, mas naturalmente ela me deu essa autoridade, e eu começo a achar que o que eu sei o que é melhor para a vida da Milena, a Milena tende a cair, porque ela me deu a autoridade. E aí a gente cai numa outra questão da compreensão empática. Compreensão empática não é se colocar no lugar do outro.
Porque eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro. É só a própria pessoa que é capaz de estar no seu lugar. Não é assim? Aí o pessoal às vezes fala assim, compreensão, a empatia é você calçar o sapato do outro. É uma pegadinha. Porque se eu calçar o sapato da Paula, que está aqui na minha frente também, com a câmera aberta, o sapato é dela, mas o pé é meu, não é, Paula? E aí eu vou achar que eu sei o que é que está acontecendo com o pé da Paula, porque eu calcei o sapato dela, mas eu estou sentindo é o meu pé e não o dela. Aí eu falo, Paula, eu sei o que está acontecendo. É que está apertado aqui no dedinho. O meu dedinho, o dela eu não sei, eu não tô no pé dela, eu estou no sapato dela. Então, compreensão empática não é eu me colocar no lugar da pessoa e também não é o calçar o sapato da pessoa. Compreensão empática é a capacidade de buscar me aproximar ao máximo do olhar dessa pessoa, lembrando que eu não sou essa pessoa. Senão, eu tendo a manipular a pessoa a partir dos meus valores, e eu não quero, e senão eu ganho a chance de acontecer o que a Ana Clara falou aqui, de me perder na pessoa. Se eu me ponho no lugar da pessoa, se eu acho que eu sou capaz, daqui a pouco virou problema meu. E se virou problema meu, não vai ter ajuda. Porque eu vou tentar encontrar saídas do meu jeito. E tem uma frase do Rogers que eu gosto muito, que ele diz assim, quando eu paro de encontrar soluções para a vida da pessoa, ela tende a encontrar soluções do seu próprio jeito. E quando ela encontra as suas soluções do seu próprio jeito, é improvável que dê errado, porque foi ela quem conseguiu. Então, compreensão empática é a capacidade de buscar ouvir uma pessoa de uma maneira que talvez ela nunca tenha se sentido ouvida na vida. Aonde ela possa estar do jeito que fizer sentido para ela, sabendo que tem alguém que genuinamente vai ter a capacidade de ouvir essa pessoa, de compreender essa pessoa, sem nenhum tipo de julgamento. Porque eu entendi. Primeiro que imagina você aí, né? Qualquer um de vocês aí, qualquer um. Imagina você ter a oportunidade de falar aquilo que tem mais guardado dentro de você. Sabe aquela coisa que a gente diz que ninguém... eu não tenho, mas que todo mundo tem? Aquilo que está mais guardado dentro de você. Imagina você ter a coragem de falar disso num ambiente, por exemplo, na psicoterapia, e a pessoa te ouviu. Ela não te julgou, não te deu solução, nada. Ela simplesmente te ouviu com um cuidado e uma atenção que talvez nunca você tenha se sentido ouvida desta forma. Não ajuda, naturalmente? Putz, eu falei o que estava mais guardado e alguém me entendeu. Me ouviu e me acolheu e me entendeu. Mas vamos lá. Eu entendi que se as pessoas buscam o melhor para si o tempo todo, se ela estiver num ambiente onde ela se sinta verdadeiramente ouvida, ela também ganha a chance de se ouvir. E se ouvindo neste espaço à parte do mundo, talvez ela ganhe a chance de repensar a respeito do que está acontecendo ali com ela. Sem que eu tenha que dizer o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito para a vida dela, porque eu não sei o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é feio para a vida dela. Porque ela é uma pessoa diferente de mim. E aí a gente cai numa outra questão da compreensão empática, que é, para que eu possa oferecer a compreensão empática, na minha visão, é imprescindível que eu entenda que os meus valores, por mais maravilhosos que eu pense que eles sejam, eles não servem para outra pessoa, eles só servem para mim. É a capacidade de eu me desprender dos meus valores para mergulhar nos valores de uma outra pessoa, que é diferente de mim. Senão eu vou manipular a pessoa bem intencionadamente a partir dos meus valores. Mas de boa intenção o inferno está cheio. Entendeu? Vou voltar aqui para um exemplo religioso. Então, se eu não tenho uma religião e eu atendo uma pessoa religiosa, e eu
achar que o meu valor é melhor do que dela, daqui a pouco eu tento naturalmente a problematizar a religião dela. Não é assim? E vice-versa. E se eu atendo uma pessoa sem religião e eu sou religioso, se eu não conseguir me desprender dos meus valores, daqui a pouco eu vou tentar problematizar a falta de religião que ela tem. Ou a manipulação começando, né? A partir dos meus valores. Então, eu quero ter a coragem, e para mim, ser da abordagem, na minha visão, ser da abordagem centrada é um gesto de coragem. Em diversos aspectos, mas, por exemplo, no aspecto de eu ter a coragem de me livrar dos meus valores para mergulhar com honestidade e com profundidade nos valores dessa pessoa que está na minha frente, que é diferente de mim. Porque eu quero facilitar condições para que ela encontre as suas saídas, à sua maneira e a partir do seu contexto. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Só que vamos lá. Eu falei de 3 atitudes, eu falei de uma agora, eu vou falar das 2, vai dar tempo da gente conversar disso. Eu falei que são atitudes que se complementam, não falei? E que funcionam melhor quanto mais integradas elas estiverem. Vou tentar integrar aqui. Quando eu ouço alguém, pelo simples fato de eu estar vivo, eu sinto coisas, não é assim? Eu não estou morto, eu estou vivo. Embora vocês estejam me vendo pela internet, eu juro que eu estou vivo. Aí vai ver, vocês vão pesquisar, a Marcos morreu em 2008, né? Quer dizer, é tipo um fantasma falando aqui. Mas não, juro que eu estou vivo. Enfim, pelo simples fato de eu estar vivo, eu sinto coisas. Para abordagem centrada na pessoa, é importante que eu seja capaz de expressar como eu me sinto quando eu ouço essa pessoa. Não com verdades, mas com percepções. Eu vou dar um exemplo que acho que ajuda a gente aqui. Que, aliás, isso, na minha visão, isso é mega complexo, né? E que é um desafio a gente poder se aprofundar nisso, para quem fizer sentido. Mas eu dou um exemplo fácil aqui. Eu estou aqui agora na minha sala, no meu consultório, já falei isso algumas vezes, né? Aqui, ó, é um espaço de mais ou menos 30, juntando com a sala de espera aqui, uns 30 metros, 35 metros quadrados. Então, ele é relativamente pequeno. Eu estou aqui nesse mesmo espaço desde 2004. Então, eu já estou aqui há 21 anos. Eu nem vou fazer a pergunta, porque eu já sei a resposta. Se vocês vierem aqui me visitar, aliás, estão convidadas a virem. Se alguém vier para São Paulo e quiser me visitar, vai ser bem recebido. Mas aí você vem me visitar. Eu estou aqui há 21 anos. Você entrou aqui na minha sala. Quem conhece melhor a minha sala? Eu, que estou aqui há 21 anos, ou você que acabou de chegar? Óbvio que sou eu, né? Estou aqui há 21 anos, você acabou de chegar. Só que vamos lá, né? O fato de você entrar agora aqui na minha sala talvez te traga algumas percepções daqui que eu já nem tenho mais, porque eu me acostumei com essa sala. Ficou um troço meio automático aqui. Eu chego e faço do mesmo jeito todos os dias. Você entrou pela primeira vez, ou entrou, você talvez tenha algumas percepções que eu já não tenho, porque eu já me acostumei com o ambiente aqui. Então, se é aquela pessoa super honesta, que estou inventando qualquer coisa, tá? Se é a pessoa super honesta que chegou aqui e falou assim para mim, Marcos, eu não sei como é que você se sente aqui, mas eu me sinto num ambiente escuro. O fato de você falar como você se sente aqui vai me ajudar a olhar como eu me sinto aqui. Eu nem lembrava que tinha luz.
Mas aí a Fernanda falou, eu me sinto num ambiente escuro. A Fernanda falou isso e vai me ajudar naturalmente a olhar para a luz. Putz, Fernanda, nem lembrava que tinha luz, deixa eu ver como eu me sinto. Para mim tá bom, ou para mim tá escuro mesmo, ou para mim tá claro demais, para mim tá tanto faz. Eu sei lá o que é que eu vou achar. E o consultório é meu, eu faço o que eu quero com ele. Mas a Fernanda entrou na intenção de tentar me ajudar. Se ela percebeu, é um direito meu saber como ela se sente entrando na minha sala. Traduzindo isso para pessoas, que é o que me importa, se o Marcelo, que está aqui também na minha frente, me convidasse para entrar na vida dele, obviamente, o Marcelo sabe mais dele do que eu. Porque ele está dentro dele desde que ele nasceu e eu estou chegando agora. E mesmo que ele faça terapia comigo 20 anos, eu vou estar 20 anos na vida dele, mas não estou dentro dele. E ele está dentro dele a vida toda e continua estando. Obviamente, o Marcelo se conhece infinitamente melhor do que eu conheço o Marcelo, se ele fizesse terapia comigo. Mas o fato dele me convidar para entrar na casa dele, e pelo fato de eu estar vivo, talvez eu tenha alguns sentimentos, algumas sensações e algumas percepções. E já que eu estou tendo essas sensações, esses sentimentos e essas percepções, a convite do Marcelo, é um direito dele saber como eu me sinto ouvindo. Pra ele achar que é bobagem, pra ele achar que é legal, pra ele achar que é chato, pra ele achar que não tem nada a ver, pra ele achar que fez sentido, pra ele achar o que ele quiser, porque ele é soberano, a vida dele. Mas se ele me convidou para entrar na vida dele, e eu entrei, e eu senti coisas que têm a ver com a relação, é importante que ele saiba. A essa atitude, na abordagem, a gente chama de congruência, ou autenticidade, ou genuinidade. Vou definir assim. Congruência é a capacidade imprescindível do facilitador em expressar tudo aquilo que acontece com ele quando ele é convidado a ouvir uma outra pessoa. Mas vamos lá. Congruência é um termo e é uma atitude mega complexa. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu tenho que continuar estudando para entender melhor. Mas vou tentar aqui, no pouco tempo que a gente tem, esclarecer algumas coisas aqui. Só que se o Marcelo, tô pegando você, tá, Marcelo, de exemplo, tá? Não me xinga, tá? Então, se eu pegar o Marcelo aqui, de novo como exemplo, então estou inventando aqui. Se eu tivesse atendendo o Marcelo, estou falando de um ambiente de psicoterapia, então. Se eu tivesse atendendo o Marcelo e eu fosse falar para o Marcelo tudo que eu sinto quando eu ouço ele, eu não vou parar de falar, porque eu estou vivo e eu sinto o tempo todo. O próprio Rogers traz, então, uma questão que me ajuda a pensar. E que para mim faz muito sentido. Ele fala assim, quando eu ouço alguém, ele fala, eu tenho um pequeno truque, ele diz, truque, vou dizer truque. Ele fala assim, quando eu ouço uma pessoa e eu tenho sentimentos persistentes, eu expresso para aquela pessoa. Mas quando eu tenho sentimentos ocasionais, eu não expresso para aquela pessoa. Vamos lá. Ele não vai muito a fundo nessa questão quando ele fala disso. Isso ele fala num vídeo. Sobretudo no final da vida do Rogers, ele se permitiu muito ser filmado fazendo atendimento de demonstração. Se ele fosse num lugar falar, antes de falar, ele convidava alguém para atender por meia hora, para mostrar como era o jeitão dele, e depois ele abria para pergunta. Então, numa dessas situações, tem disponível no YouTube, esse que eu estou dando exemplo, chama Entrevista com Hit.
ele menciona isso. Ele não vai muito a fundo nessa história, mas eu vou aqui, porque eu acho que eu sei o que ele falou. E como ele não está aqui para me desmentir, né? Espero que nem esteja, né? Que se ele tiver, eu saio correndo. Então eu vou dizer o que eu entendi disso. Eu acho que eu entendi. Ele diz assim: quando eu ouço alguém e eu tenho sentimentos persistentes, eu expresso para a pessoa. Mas quando são ocasionais, não. Vamos voltar um pouquinho aqui. Sob a perspectiva centrada na pessoa, a potência da ajuda está na qualidade da relação. Então, se você pegar, por exemplo, a psicanálise, a potência da ajuda está na qualidade da interpretação. Na CP, a potência da ajuda está na qualidade da relação. Quanto maior a qualidade daquela relação, mais possibilidade eu tenho de estar oferecendo um ambiente à parte do mundo onde a pessoa ganha a chance de repensar a própria vida. E já que ela quer o melhor para si, ela ganha a chance de repensar suas saídas. Então, é a qualidade da relação que é a potência da ACP. É a qualidade da minha presença como facilitador nesta relação. Quando o Rogers fala assim, sentimentos persistentes eu expresso para a pessoa. Por que ele fala isso? Eu entendi assim. Porque quando eu tenho um sentimento persistente aqui me martelando, eu já não consigo mais ouvir uma pessoa, eu já não consigo mais estar presente de verdade, porque eu estou aqui pensando sobre. Não é assim? Eu estou aqui loucubrando. O Marcelo está me contando uma coisa e eu estou aqui pensando sobre. O Marcelo começou a falar sozinho agora, porque enquanto ele está falando eu não estou ouvindo, eu estou pensando sobre. Eu não quero pensar sobre, eu quero estar presente. Então o Rogers fala, ó, um sentimento persistente eu expresso. Por quê? Porque eu quero estar presente. E se eu ficar pensando sobre, eu já não estou mais presente. Então, ó, Marcelo está aqui falando e eu estou aqui pensando. Mas nossa, ele falou isso e eu estou sentindo não sei o quê. Mas será que tem a ver? Blá, 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 blá. Ó, Marcelo, eu vou esvaziar aqui o que você falou não sei o quê e está aqui me martelando e eu quero te dizer o que está acontecendo comigo agora que eu te ouvi. Blá, 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 blá. Ufa, estou vazio de novo para poder ouvir o Marcelo. O Marcelo falou, nossa, Marcos, tudo a ver o que você falou. Nossa, Marcos, nada a ver o que você falou. A questão não era eu falar uma coisa maravilhosa para o Marcelo. A questão é eu estar presente com o Marcelo. E quando eu estou elocubrando a respeito do Marcelo, eu já não estou mais na relação de forma inteira. E eu entendi que eu posso ajudar o Marcelo estando presente, porque é a qualidade da relação que me importa. Por que o Rogers fala sentimentos ocasionais eu não expresso? Que é o que eu sinto a maior parte das vezes. Sentimentos ocasionais. Sentimentos ocasionais, eles vêm e eles vão. Se eu sair correndo para buscar um sentimento que foi, eu larguei o Marcelo falando sozinho, não é assim? Puxa, eu tive uma percepção que foi embora, mas que era tão importante eu falar para o Marcelo. O que era mesmo? Enquanto eu estou aqui buscando o que eu tinha pensado ou o que eu tinha sentido, eu já larguei ele falando sozinho de novo. E eu quero estar presente na relação. Então, ao mesmo tempo que isso é mega complexo para mim, também é a simplicidade da história, né? Quer dizer, se eu sinto um troço que persiste em mim e que me impede de estar ouvindo o Marcelo, eu quero poder expressar para me esvaziar e voltar a estar presente. Se eu sinto algo que veio e foi, eu aceito que ele foi, porque o que eu quero mesmo é continuar presente com o Marcelo. Deu para entender? Quando a Ana Clara traz, então, o assunto do suicídio, né? Eu costumo dizer, eu sei que a gente está indo para o fim, mas eu não quero deixar de dizer isso. Eu costumo dizer assim, que quando a gente fala de congruência na CP, me lembra muito as nutricionistas que muitas vezes falam que a gente joga fora as coisas que valem a pena comer
e a gente come muitas vezes as coisas que não valem a pena comer. Já ouviram falar isso? Então, assim, você joga fora lá a casca de não sei o que tinha 300 bilhões de vitaminas, e você jogou fora. Foi pro lixo. E você comeu aquilo que praticamente não tem nada, não traz nenhum tipo de vitamina. Já ouviram falar assim, nutricionista, né? Congruência, para mim, é que se equivale. É eu poder falar o que eu aprendi por força de outras abordagens que eu tenho que jogar fora. A Ana Clara trouxe um exemplo de suicídio, e eu vou dar o exemplo, então, de suicídio. Eu estou aqui nesse consultório, eu falei já há 21 anos, e é pertinho da estação Vila Mariana do metrô. Então, aqui é o bairro de Vila Mariana. Dá uns 300 metros da estação Vila Mariana do metrô. Uma vez eu estava atendendo um rapaz, há milhões de anos, e ele, na hora de ir embora, ele falou assim para mim: ó, Marcos, hoje essa conversa foi tão tensa que é capaz que eu saia daqui e me atire no buraco do metrô. Foi assim que ele terminou. E aí eu digo assim, né? Quando eu tenho mais tempo, quando é um curso, alguma coisa que tem bastante tempo, aí eu falo assim, pessoal, vamos parar um pouco e vamos, entre aspas, né? Brincar de ser congruente. O que você diria nessa situação? Aí as pessoas... Estou inventando, tá? Mas muitas vezes eu ouvi coisa do tipo assim. Eu diria, você vai fugir da sua vida como você foge de tudo? Aí eu falar, você diria isso. Mas vamos de novo. Hoje esse atendimento foi tão tenso que eu acho que eu vou sair daqui e me atirar no buraco. É bem possível que eu saia daqui e me atire no buraco do metrô. Como que você se sente ouvindo uma pessoa dessa? E aí as pessoas falam, nossa, sei lá. E aí tem 1000 sentimentos, né? Mas aí a pessoa fala assim, por exemplo, nossa, eu sinto uma vontade de não deixar essa pessoa embora. Aí o outro fala assim, eu sinto vontade de levar essa pessoa para casa. Ou eu sinto vontade de ficar quieto e falar à pessoa, fica aqui, vamos conversar mais um pouco. Aí eu falo assim, e o que te ajudaria mais? Se fosse ao contrário. Então, pensa você me dizendo aqui, hoje eu estou pensando, essa conversa foi tão tensa que é possível que eu saia daqui e me atire no buraco do metrô. O que te ajuda? Se eu te falasse, você está querendo fugir da vida como você foge de tudo, ou se eu te falasse, não, eu não vou te deixar embora, vamos conversar mais um pouco. Eu falei, nossa, da segunda vez eu ia me sentir bem mais acolhido. Aí eu falei, por que você vai falar a primeira? Aí a pessoa fala, mas e se eu falar o que eu estou sentindo e a pessoa se matar? Aí eu falo, mas e se você falar o que você não está sentindo e a pessoa se matar? E aí a conclusão que as pessoas chegam é assim, é que se eu falar o que eu não estou sentindo, mas que eu li em algum lugar e a pessoa se matar, eu culpo o autor de quem escreveu aquilo. Tipo, o maldito Freud que escreveu não sei o quê. E se eu falar o que está dentro de mim e a pessoa se matar, talvez eu vou me sentir mal. E aí a gente volta para o que ser centrado na pessoa, na minha visão, é um ato de coragem. É eu ter a coragem de falar o que acontece dentro de mim quando eu ouço alguém. E que isso vai mudar de cada um de nós. Aí não estou perguntando, tá? Mas é só para dar um exemplo. Aí a pergunta seria, Fernanda, como que você se sente ouvindo essa pessoa que falou que vai se matar? E aí a Fernanda diz, eu me sinto de tal jeito. Aí eu vou falar assim, ser congruência é fazer isso, então. É agir a partir deste seu sentimento. Aí a Paula fala, eu já me senti de outro jeito. Então, ser congruente significa você agir a partir do que você sentiu. Congruência é eu poder ser genuíno no meu sentimento quando eu ouço alguém. Porque é a qualidade da relação que importa. Por exemplo, nessa história que eu contei, eu vou dizer para vocês o que eu falei e vou dizer o porquê. Eu falei assim, fulano, eu nem
eu sei que eu vou me sentir mal se você fizer isso. Eu gostaria, aliás, eu falei assim, eu gostaria que você não fizesse isso. E eu sei que eu vou me sentir mal se você fizer. Eu não tenho a dimensão do quanto isso vai afetar a minha vida, mas eu sei que vai afetar. E eu queria que você não fizesse. Mas eu quero te contar que eu te respeito tanto que ainda que você escolha, eu vou continuar te respeitando. Mas eu queria que você não fizesse. Aí ele começou a chorar, aí ele me abraçou, um tempão assim abraçado. Aí ele abriu a porta da minha sala, abriu a porta da sala de espera e foi embora. E eu atendi essa pessoa acho que por uns 12 anos da minha vida. Ele voltou. Por que eu falei desse jeito? Porque era o que realmente estava acontecendo dentro de mim quando eu vi aquela pessoa. Ó, eu vou repetir, eu falei assim, eu não gostaria que você fizesse isso. Por que eu falei que eu não gostaria? Porque eu não gostaria mesmo. Eu falei, é verdade. Eu disse assim, eu sei que eu vou me sentir mal. Eu não sei o quanto que isso vai afetar a minha vida, mas vai afetar a minha vida. Por que eu falei isso? Porque é verdade. Eu sei que óbvio que eu vou me sentir mal. E óbvio que vai afetar a minha vida. Não sei a intensidade, porque não aconteceu, mas vai. Então eu falei de novo o que estava acontecendo comigo. Aí eu falei assim, mas eu te respeito tanto que ainda que você escolha fazer isso, eu vou continuar te respeitando. Por que eu falei isso? Porque é isso que eu sinto de verdade. Aí a Milena fala assim, Marcos, para mim nada a ver o que você disse, eu sinto de outro jeito. Minha vontade é então ligar para um parente dele. Aí eu vou falar assim, então Milena, liga para um parente dele. Aí o Marcelo fala, minha vontade é trancar a sala e falar, você só vai sair daqui quando você estiver bem. Pronto, então tranca a sala e deixa ele sair. Porque congruência é eu ter a coragem de ser eu mesmo naquela relação a partir de como eu estou me sentindo na presença com a outra pessoa. Porque a qualidade está na relação. Deu para entender? A partir disso, eu estou indo para o final já, a CP tem então uma outra atitude que a gente entende ser imprescindível. O nome dela é aceitação incondicional positiva ou consideração incondicional positiva, que é uma convicção que a gente tem na ACP, né? Primeiro, né, vou voltar aqui, de que se toda pessoa faz o melhor para si, vou falar diferente, eu vou tomar. Consideração incondicional positiva. Vou definir primeiro, depois eu falo o que eu ia dizer. É a capacidade de eu aceitar uma pessoa, independente do que ela seja, pense ou fale, porque eu sei que ela faz o melhor que pode a partir do seu próprio contexto, do seu repertório. Aceitação incondicional positiva. A capacidade de aceitar uma pessoa, independente do que ela seja, pense ou fale, porque eu tenho a convicção que ela faz o melhor que ela pode a partir do seu contexto e a partir do seu repertório. Aceitar incondicionalmente não significa concordar com a pessoa. Aliás, o meu objetivo, o meu desafio é conseguir aceitar uma pessoa que vive uma vida totalmente diferente da minha. É ter a capacidade de aceitar uma pessoa quando o mundo não aceita. É ter a capacidade de confiar no potencial da pessoa quando o mundo não confia mais. Confiar nas pessoas que o mundo confia é bem fácil, não é assim? Aceitar uma pessoa quando ela vive a vida do jeito que eu penso também é bem fácil. Eu quero ter a capacidade de aceitar e de confiar no potencial de pessoas que agem e pensam totalmente diferentes de mim. Esse é o meu desafio. Porque eu entendi que uma pessoa, quando se sente aceita e acolhida, ela ganha a chance de ser ela mesma nesse ambiente. E sendo ela mesma nesse ambiente,
Já que ela quer o melhor para si, ela ganha a chance de repensar a sua forma de estar no mundo. E repensando a sua forma de estar no mundo, talvez ela encontre outras saídas que não seja a saída que ela encontrou e que de alguma maneira tem feito mal para ela e que de alguma maneira tem feito mal para o mundo que ela faz parte. Sem que eu tenha que dizer o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado para a vida dela, porque eu não sei o que é bom, o que é ruim, o que é certo ou errado para a vida dela. Mas podendo expressar o meu sentimento quando algo naquela pessoa, quando eu ouço algo daquela pessoa e que em função de ter ouvido me traz algum sentimento persistente para eu poder expressar. Eu entendi da minha parte para finalizar, mas eu quero ouvir se alguém quiser perguntar, se alguém quiser falar, enfim. Mas a partir de tudo que eu falei para vocês, eu acho que o meu desafio, tem vários, né? Mas um deles é oferecer um espaço aqui de escuta de uma forma que talvez a pessoa jamais tenha experienciado antes. Um espaço onde a pessoa possa ser ela mesma e falar o que ela quiser, do jeito que ela quiser, sabendo que eu vou conseguir ouvir e acolher. Ainda que eu não concorde. Eu quero oferecer um espaço de escuta onde eu possa também existir e ser honesto com os meus sentimentos e as minhas percepções com relação àquilo que eu ouvi daquela pessoa. Eu quero oferecer um espaço de escuta onde a pessoa se sinta verdadeiramente compreendida. Porque é em função desta relação e desse espaço de escuta que eu tenho a esperança que ela ganhe a chance de repensar a sua maneira de estar no mundo. E é confiando neste potencial que eu perco o medo das pessoas aqui e sei que ela ganha a chance de levar em consideração coisas que façam sentido para ela, mas também levando em consideração o mundo que ela faz parte, porque o ser humano é alguém sociável. É nessa confiança que eu sinto que não há necessidade de eu induzir uma pessoa a chegar a conclusões que partam de mim. Deu para entender? Podia falar aqui uns 500 anos, porque eu gosto de falar, e porque eu gosto de falar da abordagem, e porque eu acho que é um assunto complexo. Mas a gente combinou até 11h40, então eu quero... Já são 11h39, mas eu tenho uns minutinhos a mais, se vocês tiverem vontade de falar, de perguntar, de me xingar, de discordar, do que vocês fizerem. Queria agradecer, Marcos, pela sua disposição renovada e sabedoria encarnada, né? Com sentido. Aquilo que eu sempre pergunto, porque uma demanda dos alunos, né? Se eles quiserem fazer formação em abordagem centrada na pessoa, como é que eles fazem? Aqui no Encontra CP, que é o instituto que eu tenho desde o começo dos anos 2000, a gente oferece formação em abordagem centrada na pessoa. Então, em psicologia clínica a gente oferece, e a gente oferece também formação em abordagem em psicoterapia infantil, em psicoterapia em grupo, em diversas modalidades aqui. E a gente aqui oferece uma série de eventos gratuitos também. Por sinal, hoje vai ter lembra que eu falei de um bolo café ACP que virou online? Hoje tem aqui um à noite, né? Vai ser online. Então a gente tem vários eventos gratuitos aqui, né? Tanto presenciais quanto de forma online. Se alguém tiver interesse, Fernando, e pessoal, né? Tem o site de Encontro ACP, que eu falei já, encontroacp.com.br. Tem o Instagram do Encontro ACP, que é @EncontroACP, né? Tem um podcast do Encontro ACP, que também está lá no Spotify, que tudo é Encontro ACP, né? Tem canal no YouTube, tem um monte de coisa.
Se alguém tiver interesse em falar comigo, eu sou aqueles tipos de pessoa chata que quando a pessoa escreve, eu respondo. Então, se alguém tiver interesse em falar comigo, para não usar o tempo aqui e dar meu telefone à toa, meu WhatsApp, eu quero dizer assim, o Fernando está autorizado a passar o meu WhatsApp caso alguém tenha interesse. Tá bom? Senão eu fico muito oferecido, né? Oferecendo o WhatsApp, ninguém nem tá aí, ninguém quer. Mas eu falo. Então, se alguém quiser, o Fernando está autorizado a passar meu WhatsApp, só me escrever, eu respondo. Se alguém tiver interesse, tem um grupo, não é um grupo de trocas, é um grupo para receber. Para receber divulgação de eventos da abordagem do Brasil todo. Né? É um canal do Encontro ACP. Se alguém tiver interesse, pega lá o WhatsApp meu, me manda que eu passo o link para vocês poderem participar desse grupo e quase todo dia vocês vão receber uma informação a respeito de algum evento da ACP, ou aqui do Encontro ACP ou do Brasil. Tá bom? Obrigado, Marcos. Mais alguém quer perguntar? A gente tem que pensar semana que vem como é que a gente vai fazer. E também o encontro do Jung, tá? Então, peço para classificar mais uns 20 minutos. Mais alguém quer perguntar? Questões? Compartilhar afetos, sentimentos, percepções? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu formulei ela muito bem na minha cabeça, mas obrigada por compartilhar com a gente, eu gostei bastante. Eu fiquei pensando em, quando você trouxe no começo da aula o exemplo da sua rotina de sono, né, que você tem a possibilidade de dormir nos horários que você dorme e tal. Em casos que as dificuldades que fazem a pessoa escolher as saídas que ela escolhe, ela não tem oportunidade de mudar a rotina ou alguma coisa assim. Então, tô com tal questão por uma questão, sei lá, estrutural de meu trabalho é assim. Como que isso é visto? Talvez mais umas questões sociais, assim, como que isso é discutido? Uhum. Então, Fernanda, legal, obrigado aí pela sua pergunta. Eu brinco assim, né? Aqui como eu estou há muitos anos na abordagem, né? E aí eu brinco que às vezes as pessoas entram em contato comigo, nem com o canal do Encontro ACP, nem pelo WhatsApp, mas direto comigo. E às vezes gente que eu sei lá, nem sei como a pessoa chegou até mim, e eu brinco que as pessoas acham que eu sou um disque ACP, né? E acham que eu vou conseguir responder uma questão pelo WhatsApp em 3 linhas, uma questão muito super complexa. Só que eu falo assim, de sacanagem, eu tenho uma resposta que eu dou básica, né? E você vai entender o que eu estou falando. A pessoa fala assim, às vezes, para mim. Como eu atendo, sei lá, idoso, aí eu respondo assim pelo WhatsApp. Idoso atende assim, sendo empático, congruente, aceitando incondicionalmente porque você crê no potencial do idoso. Aí a pessoa fala assim, e como que atende quem tem diagnóstico? Aí eu falo, quem tem diagnóstico é assim, empático, congruente, aceitando incondicionalmente, crendo no potencial dessa pessoa. E quem não tem diagnóstico? Sendo empático, congruente, aceitando incondicionalmente. E quem tem ideação suicida? Empático, congruente, aceitando incondicionalmente, crendo no potencial da pessoa. E alienígena? Entende? Assim, a minha postura não muda. Independe de qual é a demanda da pessoa. Agora, eu entendi, por exemplo, uma pessoa que é obrigada a trabalhar no que odeia, e muitas vezes acontece isso aqui no meu consultório, né? Eu entendi que a minha parte em buscar oferecer ajuda é sendo empático, congruente, aceitando incondicionalmente, crendo no potencial dessa pessoa, crendo que esta pessoa vai encontrar uma alternativa para lidar com essa questão que eu não faço ideia qual seja. E eu fico feliz de não fazer ideia, senão eu ia achar uma alternativa pré-fabricada que viria de mim e não dela. Mas como eu confio no potencial da pessoa,
eu tenho certeza que ela vai encontrar um meio de lidar com esta questão de uma maneira que seja mais satisfatória para ela. E o que eu posso te dizer, Fernanda, de antemão, é que, embora não traga expectativa quando eu atendo alguém, as pessoas encontram soluções que me surpreendem muitas vezes. Que nem em 1 milhão de anos eu encontraria aquela alternativa para a vida da pessoa. Porque as pessoas querem o melhor para si. E o que elas precisam, a meu ver, é de um espaço que o mundo roubou, onde ela ganhe a chance de fazer um caminho de volta para si mesma, para que ela ganhe a chance de perceber as suas necessidades, as suas experiências, e que a partir disso ela ganha a chance de ressignificar, sei lá, muitas vezes até já aconteceu aqui da pessoa entender assim, eu entendi de fato que eu não tenho alternativa, eu vou ter que continuar trabalhando nessa coisa que eu odeio, mas agora ganhou um outro significado porque eu percebi coisas, sei lá, estou inventando aqui, que eu posso fazer além do trabalho e que tirou um pouco o peso disso. E tem gente que vai chegar a outra conclusão, não faz nenhum sentido e eu prefiro ficar desempregado e a continuar nesse lugar que arranca minha alma. As saídas são sempre, na minha visão, surpreendentes. E eu quero. E eu gosto que seja. Senão, porque significa que as pessoas são diferentes e são livres para pensarem por conta própria. E a minha parte aqui é oferecer esse espaço onde a pessoa ganha a chance de repensar com uma liberdade que o mundo roubou. Às vezes o pessoal fala assim, a abordagem é aquela que dá liberdade para a pessoa, né? E aí eu lembro do Rogers que ele fala assim, a abordagem, ela não dá liberdade para a pessoa. Ela simplesmente não rouba a liberdade. A gente está tão acostumado a ter a liberdade roubada que quando alguém não rouba, parece que está dando, não é assim? Deu para entender? Obrigada. Imagina. Algo mais? Alguém levantou a mão, né? Milena. Que medo, Milena. Faz uma pergunta que eu faço. Ai, não sei. Não, eu entendi o que você falou. Acho que também a minha pergunta é uma continuação da pergunta da Fernanda, acho. Pensando muito nessa questão da congruência, não há um temor do psicólogo com abordagem centrada na pessoa, daquilo que... Porque eu acho assim, quando o paciente ele vai te procurar, ele vai procurar uma ajuda, certo? Então, acho que a relação que se estabelece ali, ela não é totalmente horizontal, mesmo que se tente fazer isso. Tipo, então eu vou tentar, nessa questão da congruência, expressar aquilo que, honestamente, com autenticidade, aquilo que eu acho sobre o que ele me falou. Mas não há um temor disso ser sugestivo, em alguma medida? Legal. Então, eu não falo o que eu acho do que ele me disse. Eu falo como eu me sinto a partir do que ele me disse. Mas primeiro que assim, tem uma questão que uma brasileira que estudou com Rogers, morou nos Estados Unidos até a morte dela, chamada Maria Bowen, que ela fala assim, né? Porque tem gente que levanta essa questão que você diz. Aí primeiro ela fala assim, que ela acha uma contradição quando esse tipo de pensamento de pessoas da abordagem, porque ela fala assim, por um lado, eu acho, a gente diz o tempo todo que a gente confia no potencial do outro. Por outro lado, a gente acha que se eu falar alguma coisa que eu estou sentindo, eu vou manipular o outro e o outro nunca mais, o outro vai acreditar, vai seguir o que eu falei. Então é mentira que eu confio no potencial do outro. Se eu tenho convicção que o outro tem um potencial, eu tenho a certeza que se eu falar algo que não faça sentido, o outro vai me ignorar. Agora, o meu cuidado é sempre dizer, por exemplo, congruência faz parte disso, Milena. Se eu tenho medo eu tenho medo, eu quero te dizer, eu te atendo, faz de conta, Milena. E aí eu falo assim, Milena, você está falando um troço que está aqui me martelando e eu estou ao mesmo tempo com medo de falar e te sugestionar. Isso é congruência. Aí se eu tô com esse medo. Aí já aconteceu de eu falar isso e a pessoa fala assim, então é melhor nem falar, viu, Marcos? Porque eu sou sugestionado. Aí eu falo, então beleza, eu não falo. E tem gente que fala assim, imagina, pode falar. E aí eu falo.
Agora, o que eu não quero ficar na minha cabeça é assim, será que eu vou me sugestionar a Milena? Será que eu não vou sugestionar? Putz, e se ela levar o pé da letra e ela fizer? Eu não queria que ela fizesse, porque eu não tenho outra... Se eu ficar aqui pensando nisso, você está falando sozinho. E o que eu não quero é que você fale sozinho, entendeu? Então é mais fácil eu te contar a verdade, ó. Eu tô pensando numa coisa, mas eu tô morrendo de medo de te falar e de te influenciar, porque eu não queria te influenciar. Ufa, agora eu tô vazio de novo, e aí o que você vai fazer com o que eu te falei é a escolha tua. Vou repetir. E tem vezes que a pessoa fala, melhor nem falar, viu, Marcos? Pronto, mas aí pelo menos eu já tô livre. O que eu não quero é te deixar falando sozinho. E se eu tenho um medo, é mais fácil eu te contar qual é esse medo. Deu para entender? Tá bem, entendi, sim. Obrigada. Imagina. Algo mais? Marcos, eu queria agradecer de coração tua generosa renovação de partilha. Os alunos têm certeza que eles ficaram sensibilizados. Eu tenho a possibilidade de todo ano renovar essa partilha, essa troca, né? E te convidando para, no horizonte, né? Da gente se encontrar o ano que vem, né? Estarei. Na turma 21. Estarei. Turma 21 já são 17, 18 anos de jornada, né? Enfim, Isso. continuemos. Aliás, Fernando, eu quero te agradecer demais, viu, pela confiança, pelo convite, né? Dizer que eu sempre fico lisonjeado com o convite. Eu quero agradecer principalmente, né, além do convite do Fernando, também a presença de vocês. Eu espero. Eu não tenho a menor. Outro dia eu falei num lugar e eu falei assim: eu não tenho a menor pretensão que concordem comigo. Eu tenho a pretensão de falar, né? Agora. A minha fala sempre é um convite à reflexão. Vamos tirar uma foto, pessoal? Vamos abrir a cama um momentinho, vamos. Tudo bem, pessoal? Eu vou tirar aqui, vou printar a tela, se vocês toparem. E tudo bem pôr na rede social do Encontro ACP? Alguém discorda? Então, quando o Fernando falar, vamos tirar a foto. Aí, vamos tirar a foto. Abre a janelinha, gente. Rapidinho, vai, por favor. A minha está aberta. Então, mais alguém? 1, 2, 3, tirando. Isso aí, pessoal. Gente, muito obrigado, viu? E qualquer Grande coisa. abraço, Marcos. Valeu, Fernando. Até. Tchau, tchau. Valeu, Até pessoal. mais. Obrigado. Tchau, tchau. Vou finalizar a gravação, a gente conversa um pouco sobre as demandas. Tchau, tá? gente. Até. Grande abraço.